Então nem toda perda é uma perda. Porque as pessoas podem falar assim, ó, se o Van Hatten, se o Nicolas, se o fulano de tal continuar falando isso, eles vão ser presos. Pode falar? Posso falar uma coisa? Não estou buscando isso, não quero isso. Seria antinatural da minha parte buscar a prisão, buscar o sofrimento. Mas, se isso for necessário para poder algum dia o Brasil, ele entender a verdade e ser um país diferente, que assim seja. Eu acho que você... Emocionado, Nicolas. Seja bem-vindo ao canal Rico no Futuro. Aqui a gente mostra a verdade. Vamos assistir o vídeo agora. Se você gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal. Primeiramente, bom dia a todos. Antes de mais nada, eu quero agradecer a minha esposa, Lívia, porque hoje é aniversário dela e eu estou aqui. Então, uma salva de palmas para ela, depois eu vou mostrar isso. E vai ser o meu álibi. E o pessoal achando que eu tenho medo do Xandão. Xandão que nada. Os homens sabem do que eu estou falando. Enfim, falando um pouco sobre o poder dos bastidores, Christian, e sobre como é o Congresso. De fato, muitas pessoas acreditam que o que falta ali naquele Congresso é proposituras de leis, ou até mesmo a retirada delas. Confesso que em parte sim, mas em grande parte o que falta, e eu tenho visto isso cada vez mais, na minha pequena experiência mais intensa, é de que o que falta nos homens e mulheres naquele Congresso são virtudes. Se a matéria-prima da política está ruim, a culpa é nossa. Fomos nós que colocamos eles lá, né? Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal, ele custa mais do que a realeza britânica. Sabiam disso? O judiciário brasileiro por ano custa 152 bilhões. A COP, um evento para poder debater sobre meio ambiente, está literalmente desmatando a floresta amazônica em Belém para construir uma estrada para poder chegar no evento para falar de meio ambiente. Foram 500 milhões sem licitação para poder fazer isso. E quase 2 bilhões aí de reais seus de pagador de impostos. Qualquer sociedade normal, que tem um aprofundamento cultural, histórico, olha para isso e fala, absurdo, não podemos tolerar isso. Mas como nós já chegamos num ponto tão alto de conformismo, que o anormal ficou normal. Prova disso, o Marcel Van Hatten está sendo processado por falas em tribuna. Eu também. E criminalmente. Nós podemos ser presos por opinião. Assim como hoje. Tem um deputado, Daniel Silveira, que está preso. Você não precisa concordar com ele. Você não precisa ser bolsonarista. Você não precisa gostar dele. Você não precisa de nada. Mas se você é uma pessoa que tem primazia pela liberdade, é inaceitável que um país democrático tenha um deputado preso por qualquer opinião. Por que um juiz está dando opiniões políticas? Como você para isso? Eu confesso, como você para isso, entre aspas, ser uma ruptura democrática? Porque se eu chegar e falar assim, olha, para mim, eu, Nicolas, tá? Hipoteticamente, STF. Hipoteticamente eu falasse, para mim deveria ser dissolvido o STF e todo mundo que entrasse lá deveria ser por concurso público. E aí? Então eu acredito que nem tudo, isso aqui é muito importante, muitas vezes, né, Marcelo? A gente chega lá na Câmara e fala assim, caramba, será que a gente, ganhar todas pelo visto não dá, mas perder todas... A gente fala assim, não é possível, né? A gente tem que ganhar alguma. Tem hora que, não que bate um desânimo, a gente fala assim, sabe, será que um dia a gente vai conseguir mostrar para as pessoas que o que a gente está fazendo está gerando frutos? E daí, muitas das vezes chega uma criança, chega um adolescente, ou chega uma pessoa idosa, chega qualquer pessoa e fala assim, não desista, estou com você, eu oro por você. É inacreditável como a esquerda é o freio de mão desse país. É inacreditável. A gente perdeu na Comissão de Educação por um voto instituir segurança armada nas escolas. Por um voto. Ou seja, é uma coisa assim, eles podem andar com seguranças. O ministro do STF pode ter carro blindado. Mas o seu filho, os bancos, né, podem ter seguranças armadas para guardar seu dinheiro. Mas o seu maior bem, que é o seu filho, não pode ser protegido. Por conta de um voto. E assim, não somente nesses temas, mas em todos os temas, agora na questão econômica, você olha lá, questões, por exemplo, no começo dessa legislatura, a gente votou para poder, a reforma ministerial, né? Para não aumentar os 40 ministérios e o Alibaba, né? Os 40 ministérios do Lula aí. Vamos lá. Você tem ministra de Estado
pegando o jatinho da FAB para ir em jogo do Flamengo, tá? Pega essa daí. Você tem ministro do STF usando o jatinho da FAB. E diz a reportagem do Estadão que não teve nenhum custo. Não tem nenhum custo? Não teve piloto. É o avião da Tesla. Vai de robô. Não tem gasolina também não, tá, gente? É zero custo. Vamos lá. Você tem ministros de Estado com super salários. Eles não ganham 46 mil reais. Esquece. É muito mais do que isso. Eu não vou falar qual ministro, porque eu já tô falando ministro aqui demais. Daqui a pouco sai daqui, rimos muito, tomei mais um processo. Um ministro aí que, enfim, lhe falta cabelos, falou o seguinte: eu vi uma fotinha dele que ele tava com, não sei nem o nome, que eu não sei essas coisas. Como? Patek Philippe. Patek Philippe, isso pra mim é nome de criança, mas ok. Patek Philippe, eu fui pesquisar o relógio. Se eu não me engano era 500 ou 800 mil reais. Falei, uai, esse cara tem que ser o ministro da economia, ué. Como é que você ganha 40 mil reais e tem um relógio disso daí? Alguma coisa não tá tendo, ou seja, alguém tá ganhando dinheiro com um estado desse tamanho. Aí eu te pergunto, quem tem a coragem de falar assim, pessoal, vamos cortar na pele? Vai cortar na pele, você vai ver o que vai acontecer. Por quê? Você vai ter que cortar na pele de quem não quer, vai ser na pele deles. Esse que é o problema, quem vota pra cortar ou não na pele são as mesmas pessoas. Tipo, se eu falar com você, você quer que eu te corte? Você vai falar, não, então não. É assim que é decidido as coisas em Brasília, uai. É tipo, aumento de salário do deputado. Quem é a favor, levanta a mão. Aprovado. Assim, parece brincadeira, mas é desse jeito. Então, o que eu acho que são duas coisas que precisam ser feitas. Primeiro, nós somos fiscalizadores, somos deputados federais e a gente fiscaliza ou fica em cima. Eu devo ter uma centena lá de ações contra o Lula e, enfim, companhia. Agora, o segundo tipo de fiscal que tem que ser as próprias pessoas. Vocês precisam estar atentos com a fiscalização do gasto público, caso contrário, amigo, a Janja vai gastar o nosso dinheiro todo. Nada pessoal, tá? Eu amo a Janja. Pra mim não pode sair do lado do Lula nunca. Ela é a minha faixa e camisa 10 do governo. Levando as suas palavras, ouvindo as suas palavras e a atuação de todas essas pessoas, eu acho que a gente deve dar um voto de confiança para o país e desincentivar todas essas pessoas que a gente tem ouvido sistematicamente dizer que vão para Portugal, que vão para Miami, seja lá para onde que vão, estão desistindo do Brasil. Acho que a gente deve reproduzir a frase ainda do Eduardo Campos, que não pelo perfil, mas pela frase, que a gente não deve desistir do Brasil, né? Vamos tentar porque vale a pena. E com isso eu lhe passo a palavra para, se quiser fazer uma despedida ou um fechamento, fique à vontade. Eu não sou desse que desiste. Pelo contrário, se algum dia chegar na minha velhice e falar, poxa, poderia ter feito um pouquinho mais, eu vou ficar extremamente frustrado. Eu sou extremamente insistente, sou extremamente persistente. Eu acredito que essa vida aqui, falo isso aqui do fundo do meu coração, acredito que essa vida ela é extremamente passageira, então por isso que eu não tenho tanto apego a ela. Eu como cristão, eu quero deixar bem claro aqui para todos que o nosso país ele é muito mais do que somente números, ele é muito mais do que somente economia, mas nós somos formados por almas, e almas precisam ser tocadas, almas precisam ser levadas a sério. Quando nós somos políticos, nós estamos representando pessoas, crianças, jovens, adolescentes, e você da mesma forma, como advogado, como professor, como influenciador, como político, como um estudante, tudo o que você fala vai reverberar em uma alma, e você precisa assumir essa responsabilidade, porque se esse país está do jeito que está, é porque tem uma parcela de culpa de cada um de nós. E o que eu acho que falta hoje para o nosso país é, literalmente, cada um de nós entendemos que a gente precisa potencializar as nossas virtudes. E o que eu acredito que falta hoje no brasileiro é a virtude da coragem. É a coragem de dizer, olha, eu quero ver o que está depois dessa porta do medo. Sabe, o brasileiro sempre fica, nossa, mas se isso acontecer, talvez vai ser pior. Como, esqueci o nome do palestrante que estava aqui anteriormente, mas falou, olha, se eu sair da gaiola, eu não sei o que vai acontecer. Eu confesso que eu tô doido para esse dia acontecer no nosso país. Do dia que o Brasil vai falar, mas olha, cansei disso aqui para trás e eu quero ver o que vai ter daqui para frente. No dia que a gente vai falar e falar, olha, daqui para trás a gente não quer mais esse Brasil e a gente vai assumir uma identidade completamente diferente. E isso só passa por pessoas que têm um sentido de vida. Busquem um sentido de vida, porque dessa forma a gente vai conseguir dar um sentido para o nosso país. Muito obrigado.